Bom dia, boa tarde, minhas amadas irmãs, uma boa noite, uma boa manhã, uma boa madrugada para todos. Eu não sei qual hora que as irmãs vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, né? Já se aproximando o finalzinho de semana. Espero que todos tenham tendo uma semana abençoada, recheada de bênção, de paz, na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs? Antes de tudo, eu peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, apertem no seu like, minhas amadas irmãs. Para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis, para que a palavra de Deus chegue nas famílias, a palavra de Deus chegue nos lares, minhas amadas irmãs. Para que as famílias venham se converter, venham conhecer esse Deus que é tão maravilhoso e tão bom que Ele é. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Reis 4 e o verso 8, que fala de Eliseu e a Sulamita, que diz assim: E sucedeu que também num dia em que indo ele ali em Suzã, havia ali uma mulher importante, a qual convidou para comer pão. Sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão, e ela disse a seu marido: Eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. E ficamos ali, pois, um quarto. Vamos lhe pôr um quarto junto ao muro, e apanhando ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e um caldeiro. E assim vendo ele a nós para ali, e recolherá. Sucedeu que um dia ele chegou ali, recolheu-se àquele quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, a Geazi: Chama esta Sulamita. E chamando a ele, ela se pôs diante dele. Porque lhe disseram: O que és que tu nos tem tratado com todo severo? O que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale por ti o rei, ou que chame todo o exército? E disse ela: Eu habito no meio do meu povo. Aleluia. E então disse ele: O que há de fazer por ela? Aqui já ele falando com o servo dele, a Geazi, e disse: Ora, ela não tem filho, o seu marido é velho. Por isso disse ele: Chama. Aí chamando ele a ela, se pôs à porta e ele disse: A este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçará um filho. E disse ela: Não, meu senhor, homem de Deus, não minta a tua serva. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe tinha disseram. E crescendo o menino, o filho, sucedeu que um dia saiu para se encontrar com seu pai, que estava com os trabalhadores que fazia colheita. E disse a seu pai: minha cabeça. Aí a minha cabeça. Então disse a um dos moços: Leva a sua mãe. E ele tomou e levou a sua mãe, e esteve sobre o seu joelho até o meu dia e morreu. E subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu e chamou o seu marido e disse: Manda já aqui um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. E disse ele: Por que vai a ele hoje? Não é lua nova nem sábado. E ela disse: Vai tudo bem. Então pôs o arreio na jumenta e disse ao seu moço: Guia o animal, ainda não te detenha no caminho, senão quanto eu disser. E partiu ela então e foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu o que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, o seu moço: Eis aí a Sulamita. E agora, pois, corre lá ao encontro
disse: vai tudo bem contigo? Vai bem com o teu marido? Vai bem com o teu filho? E ela disse: vai tudo bem. Louvado seja Deus. Aqui a palavra de Deus, minhas amadas irmãs, falando de Eliseu, um profeta de Deus. E a Sulamita, uma mulher ela é muito rica. E o seu marido era já idoso. E ela não tinha filho. E a palavra diz de Deus que toda a vida que Eliseu ia por Monte Carmelo, passava por lá e ficava lá e se alimentava lá, comia pão. Aquilo que ela dava a ele, se alimentava. Então ela disse: vamos fazer um quarto para quando ele vir repousar, descansar mais um pouco. Aí ela foi e fez um quarto junto de um muro, como diz a palavra de Deus, para Eliseu descansar junto com o servo dele. Aleluia. Então, tudo aquilo que ela fez por Eliseu, então Eliseu disse assim: tudo que ela faz, vamos fazer o que por ela? Vamos falar o que para ela? Aí o moço, vamos dizer assim, o ajudante de Eliseu, disse: ela não tem filho. Aí ela foi: manda chamar ela aqui. Aí ela foi, chamou, o rapaz foi, chamou Eliseu, chamou a Sulamita, e aí disse que ia ter um filho, né? Segundo aquele tempo que ele estava determinando. Aleluia. E ela disse: não minta para tua serva. Então, quer dizer, ela não acreditou, né? Não está mentindo, porque ela viu o marido já idoso. E ela nunca tinha tido filho. E aqui diz aqui assim, no versículo 27, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou ao seu pé, mas chegou a Gesar para retirá-la. E disse, porém, o homem de Deus: deixa, porque a sua alma está triste e amargurada e amarga. E o Senhor me encobriu e não me revelou. E disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me engane? E ele disse a Geazi: cinge o teu lombo, toma o meu bordal na tua mão e vai e encontra. Se alguém não se encontrar algum, não saudai. Se algum te saudar, não lhe responda. Vai e põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Então ele mandou o servo dele iantar o menino e botar o bordão no rosto do menino. Porém, aí disse aqui o 30, porém disse a mãe do menino: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te há de deixar. Então ele se levantou e seguiu a Jazé e foi na frente dele. Então, quando ela falou que não, ela queria que fosse Eliseu, não o servo de Eliseu. Aí ele foi, se levantou, diz a palavra aqui, e ele foi, andava o menino. Então ele foi na frente dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Então voltou e encontrasse com ele e o trouxe a notícia, dizendo: o menino não despertou. E chegando Eliseu, aí Eliseu foi. Aí chegou Eliseu naquela casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ele ambos e orou ao Senhor. E subiu à cama e deitou sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca do menino dele, e o seu olho sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele. E estendeu sobre ele a carne do menino e aqueceu. Depois desceu, andou naquela casa de uma parte para outra e tomou a subir novamente e estendeu sobre ele. Então o menino respirou 7 vezes e abriu os olhos. E então chamou a Jazi e disse: chama esta Sulamita. E ele foi, chamou, e ela veio e disse: toma o teu filho. Louvado seja Deus. Quer dizer, aquela mulher que fez tanto por Eliseu, e Eliseu queria fazer algo para ela, e ela disse, como o mordomo de Eliseu disse, ela não tem filho. Aí ele foi e disse: tu vai ter um filho, tu vai abraçar um filho. E ela disse: não minta para a tua serva.
E ali, com a idade de 10 para 12 anos, aquele menino teve aquela dor de cabeça. E aquele menino morreu nas pernas dela, ali do joelho dela, como a palavra de Deus nos relata. E ali ela foi, deixou o menino ali morto na cama de Eliseu, fechou a porta e foi em busca de Eliseu. Porque eu não te pedi filho, porque tu enganou a tua serva. E ali Eliseu mandou o mordomo, mas ela não aceitou, que foi Eliseu que tinha que ir, e foi, orou ao Senhor, e fez aquele processo todo com o menino, né? Deitou por cima do menino, respirou para a pele do menino aquecer. Então fez aquele processo todo e o menino voltou vivo. Ele entregou o menino de volta para a mãe dele. Então isso quer dizer que eu e você, nós temos que ter fé, minhas amadas irmãs. Se tem algo na sua vida que está lhe perturbando, que está lhe deixando sem vida, volte para Jesus. Creia nesse Jesus. Porque esta mulher, ela não duvidou não. Quando de longe Eliseu viu ela, e Eliseu mandou o mordomo dele em encontro dela. E perguntar, tá tudo bem? E ela disse, tá tudo bem. Ele perguntou, tá tudo bem com teu marido? Tá tudo bem com teu filho? Tá tudo bem contigo? E ela disse, está tudo bem. Então, a tranquilidade daquela mulher era grande. Por mais que às vezes aconteça algo na nossa vida, minhas amadas irmãs, que quer tirar a nossa paz, quer tirar o nosso sossego. Mas nós temos que colocar as nossas ansiedades, as nossas angústias na mão do Senhor. Na mão, que só quem pode resolver nossas causas, minhas amadas irmãs, é Ele. Ninguém pode resolver nada por ninguém. Mas Jesus Cristo, o Criador dos céus e da terra, Ele tem este poder na mão de resolver a minha causa e as tuas causas. Aquilo que é impossível para o homem, para Deus é impossível. Se alguém quer tirar sua paz, se alguém quer tirar seu sossego, se alguém quer tirar a vida, só quem pode tirar a vida é Deus. O maligno não tem poder nenhum sobre a sua vida, nem sobre a minha vida. Porque tem um dono, e o dono da nossa vida se chama Jesus Cristo. O autor e consumador da nossa fé. Aquela mulher, ela confiou. Ela disse, eu não te pedi filho, porque tu enganou tua serva. E aquele homem mandou o mordomo dele, mas ela não aceitou. E ela quem foi ele orar por ele. E ele orou ao Senhor antes de fazer aquele processo todinho no quarto do menino. A palavra diz que ele orou ao Senhor. E na vez que ele orou, respirou 7 vezes e o menino voltou à vida. Muitas vezes o maligno quer tirar nosso sossego. Mas quem está acima de tudo e de todos se chama um só, Jesus Cristo. Aquele que tem o poder sobre a minha vida e a tua vida. O diabo não tem poder sobre a minha vida, nem a tua, nem sobre a tua casa, nem a minha casa, nem a minha família, nem a tua. Porque tem um dono, e o dono da nossa vida, da nossa casa se chama Jesus Cristo. Dos nossos filhos se chama Jesus Cristo. É Ele que é o poderoso, que está acima de tudo e de todos. Então não temas, não se perturbe, tenha fé, creia nesse Deus, que tudo é possível para Ele. Esta mulher sulamita, ela não tinha filho, mas Eliseu profetizou uma palavra para ela, porque Eliseu era um homem de Deus. O que Eliseu falava acontecia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como aquela mulher do azeite, que não tinha nada. Eu tinha uma botija de azeite, que ia fazer um bolo para ela e o filho dela ia morrer. Mas Deus mandou Eliseu ir naquela viúva para aumentar o azeite da botija daquela mulher. E quem foi? Foi Eliseu. Aleluia. Eliseu era um homem de Deus, obediente à palavra do Senhor. O que ele falava ali, que Deus mandava, Deus usava ele, acontecia, minhas amadas irmãs. Que eu e você venha ter fé. Vamos confiar mais nesse Deus. Vamos acreditar mais na palavra. Tudo para a honra e para a glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o diabo não vai tirar nada que você tem, porque o que você tem, quem te deu foi Deus. E só quem tem o poder de tirar o que você tem é Ele. Mas Deus não tem prazer na nossa tristeza, no desânimo, não. Deus tem prazer no nosso coração alegre, feliz, diante da presença dEle. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus te abençoe e te cubra de bênção, de paz, de alegria, de saúde, de força, de ânimo, de fé. Que Deus aumente a sua fé. Peça a Ele, Senhor, aumenta a minha fé.
porque tudo ele pode, em nome do Senhor Jesus.